sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Climatrônico. Aqui nós tratamos as principais questões da sua jornada para se tornar um climatrônico, ou seja, o cara que fatura de 2 a 5 mil reais por mês, com manutenção de ar-condicionado, mas sem precisar instalar nenhuma máquina. Ou seja, ele trabalha com o conserto das placas eletrônicas de ar-condicionado, com a manutenção eletrônica do ar-condicionado. Eu sou Yara. Eu sou Lawander. E o tema de hoje é como saber se a máquina está ok se não tem os periféricos para testar. Isso é bom. Né? Então, como fazer ali os testes em bancada e tal da placa eletrônica, né? E aí, primeiramente, eu gostaria que tu começasse, Lawander, explicando o que são esses periféricos. Vamos lá. O que eu considero periférico é tudo que vai acoplado à placa eletrônica, tá? Tudo que vai conectado à placa. E aí, quando você vai analisar uma placa eletrônica em bancada, tem esse objetivo de eliminar os possíveis códigos de erro que pode dar na placa devido à falta de algum periférico desse. Por exemplo, sensores. Sensores são periféricos. Vão conectar a placa. Se faltar os sensores, né? Se não tiver o sensor na bancada para testar, ela vai dar erro de sensor. A máquina vai dar erro de sensor. E aí eu preciso colocar os sensores na placa para fazer ela funcionar na bancada e sem dar o código de erro de sensor. Agora, o que mais é um periférico que eu preciso colocar na máquina para... porque dá código... Para testar. Para testar, porque dá código de erro, né? Se eu não colocar. Então, nem todo periférico da placa vai dar código de erro caso não esteja acoplado, tá? Mas alguns são... Mas o que são os periféricos? Os periféricos é tudo que vai acoplado à placa. Um compressor é um periférico, um sensor é um periférico, um reator é um periférico, um motoventilador é um periférico, um motorzinho da letra é um periférico. Tudo que vai conectar à placa, tá? Tudo que a placa precisa para atuar ou para ler informação. Então, tudo isso aí são periféricos que vão acoplados à placa. Tudo que for acoplado, conectado, eu considero como periférico. Compressor periférico. É porque não faz parte da placa eletrônica. Ou ele é um atuador da placa. Isso. Ou é um atuador da placa, ou é um dispositivo que traz informação para a placa eletrônica. Uhum. E é preciso ter todos eles? Não é preciso ter todos eles. Na verdade, você não precisa ter nenhum. Tá? Mas, vamos lá. Para começar, né? Para começar. E para eu analisar, basta que eu tenha aqueles que, se eu não tiver na bancada, ela vai dar código de erro. Então, pode me atrapalhar numa análise. A gente vai abordar muito isso hoje aqui com vocês. Mas, por exemplo, se eu não tiver um sensor de temperatura, a máquina não parte. Um técnico nosso, um climatrônico, o Isaac, está num cliente agora nosso lá de um VRF, e a máquina não liga. Já entra com a falha de sensor. Então, o sensor é um dos erros prioritários. Porque está desconectado lá com... Lá está com algum problema, né? Tá identificando, mesmo, né? Se é o sensor, se é o conector, se é a placa. Mas o fato tá dando um código de erro de sensor. E o código de erro de sensor ele impede a máquina de funcionar. Então, se lá em loco, na máquina toda completa, ela não funciona se tiver falta de sensor, na bancada também ela não vai funcionar se tiver a falta de sensor. E alguns outros periféricos é necessário para funcionar a placa em bancada. Já outros não são. Por exemplo, uma válvula de expansão eletrônica, que vai acoplada à placa, que também é um periférico, se eu não tiver ela, a máquina roda na bancada tranquilamente. Não dá falha de falta de conexão da válvula de expansão. Tá? Um motor AC, que a gente chama de BLAC, do condensador, que é um relé que aciona e um relé que bate e aciona ele. Esse motor, eu não preciso tê-lo em bancada para fazer a máquina funcionar. Basta, eu posso ligar a placa sem estar ele conectado. E aí a máquina funciona sem estar ele. Agora, outros periféricos, como eu citei bem no sensor, a máquina não roda sem o sensor. Ela vai dar falha de sensor e ela não chega a funcionar. Na bancada, eu tô falando. Então, para começar, precisa ter alguns, mas não precisa ter todos. Então, vamos lá. Eu gosto da linha de simplificar as coisas. Para o cara começar, como foi que eu comecei? Se eu comecei, eu ensinei várias pessoas a começarem assim, eu acredito que dá para começar assim. Permanecer assim, eu tô assim até hoje,
assim como, vou dizer como é, né? Assim, eu tô assim até hoje? Tô não. Eu fui melhorando com o tempo. Mas, quando eu comecei, eu não tinha nenhum periférico. Nenhum periférico. E como é que tu testava uma placa lá, Wanda? Às vezes o cara mandava só a placa, ficava mais limitado, concordo. Eu ia testar só a fonte, basicamente. Mas quando eu queria testar um teste mais completo na máquina do cliente, ele tirava todos os periféricos. Então ele vinha com a placa do evaporador, vinha com a placa do condensador, vinha com os motores, da evaporadora principalmente, só isso. Sensores, placa do evaporador, placa do condensador e o motor da evaporadora. E o compressor? Ele não ia tirar a máquina. O climatrônico já ia trabalhar sem retirar a máquina, né? Aí, mas não é que ele não consegue analisar se tiver a máquina, mas o climatrônico já ia trabalhar sem retirar a máquina, né? E aí, eu não tirava a máquina do cliente, mas o cliente mandava as placas sem o compressor. E aí como é que eu fazia? Pega essa sacada aqui, ó. Pega essa visão. Eu não tinha compressor, tá? E muita gente vai dizer, a gente já escutou até de algumas pessoas dizendo assim, precisa ter o compressor para iniciar. Ajuda. Vai ser talvez o primeiro periférico que tu vai providenciar? Provavelmente. Primeiro periférico que tu vai providenciar. Mas, como foi que eu comecei mesmo sem ter o compressor? Mesmo sem o compressor, eu pegava, por exemplo, peguei uma máquina do cliente que o erro era de comunicação. O cara trouxe as duas placas e o motor do evaporador e os sensores. Quando eu conecto as placas na bancada, ela já entra dando erro de comunicação. Aí eu vou analisar a placa a fundo e vou chegar num defeito da comunicação. Corrigir o defeito de comunicação. Quando eu corrijo o defeito de comunicação, isso vale para comunicação, com sensor, erro de sensor, erro de DC-Link, vários erros, né? Voltando por exemplo, erro de comunicação, corrigir o circuito da comunicação. A placa agora na bancada, só com a placa do cliente, os sensores do cliente e o motor do cliente, ela funcionava, porque o motor, esse motor ela fica dando erro de motor, também é um erro prioritário. Então eu preciso colocar o motor do evaporador também. Entendi. E aí, com os sensores e o motor do evaporador, ela vai tentar partir o compressor. E dava dando erro de comunicação, dando erro de comunicação. Encontrei o defeito de comunicação, corrigi, e agora ela funciona, demora mais tempo e não dá o erro mais de comunicação, mas demora mais tempo e dá o erro de IPM, erro de compressor, erro de partida de compressor. Era assim que eu fazia lá no começo. Quando acontecia isso, eu disse, tá dando esse erro de compressor, porque eu não tenho um compressor. Então a placa está seguindo falta do compressor. Agora eu posso liberar a placa do cliente, tem grande chance de rodar lá no cliente. Por quê? Tinha um defeito de comunicação, era um defeito visível, ou eu corrigi o defeito no circuito da comunicação, eu corrigi o defeito que estava causando um erro de comunicação, eu tinha clareza disso, e aí depois dava erro de motor ou erro de compressor, na verdade. Dava algum erro relacionado a compressor. É porque depende da marca. Cada marca tem um código de erro diferente, né? Mas dá algum erro relacionado a compressor. Demora mais tempo e dá algum erro relacionado a compressor. Porque ela tenta partir do compressor, não tem compressor, ela dá falha. Aí eu liberava para o cliente. E dava certo, e rodava. Por quê? Porque eu tinha visto o defeito. Sabia, né, que tava dando erro. Eu tinha visto o defeito e sabia que estava dando erro de motor, de compressor, porque eu não tinha o compressor. Tá? Mano, mas isso é limitado. Aí que você se engana. É limitado, mas não é tão limitado assim. Só é limitado essa lógica aqui que eu estou explicando, que eu apliquei lá no meu começo, para defeitos que tem a ver com o compressor. Então, se a placa chegasse comigo com defeito de sobrecorrente do compressor, ou erro na partida do compressor, aí eu ficava limitado a testar, né? Até que, rapidamente, como eu disse, o primeiro periférico que eu providenciei quando eu ganhei meu primeiro dinheiro com reparo de placa foi um compressor. Na verdade, eu ganhei o primeiro compressor de um aluno meu. Ele me deu. E aí, até hoje, até o mesmo que tá na minha bancada ali até hoje. Um Samsung 9000 BTUs inverter. Compressorzinho para testar em bancada. Depois que tu bota o compressor, acabou. O resto tudo veio do cliente. Um compressor desse é muito caro? A gente consegue encontrar de 50 a 100 reais. Então é baratinho. Não é caro, não. Não é caro, não. Então, é para botar na bancada para você testar, para fazer a máquina partir esse periférico, né? E aí, então, eu trabalhava sem nenhum periférico. Eu trazia do cliente. E aí depois eu fui comprando aos poucos. Comprei o compressor. Aí comecei a comprar os kits de sensores. Comecei a comprar motores BLDC, motores BLAC. Fui construindo o periférico. Tem tudo hoje? Tem não.
Eu tava hoje de manhã com a Electrolux, 24 mil BTUs na minha bancada, onde eu solicitei do meu cliente o motor da condensadora, que é só exclusivo para esse modelo da Electrolux, só esse modelo de placa. Eu não tenho ele ainda. Então eu pedi pra ele trazer. Eu disse, ó, cheguei lá, botei no rodou. Eu disse, ó, tava dando erro de motor aqui. Me traz o motor que tá lá. Aí foi lá e tirou e trouxe o motor, porque eu não tenho periférico ainda. Então até hoje, ainda não tenho alguns e solicito do cliente. Tá tudo bem. O cliente quer reparar, ele vai lá e traz. Né? Certo, beleza. Pois, tipo, a gente tá dizendo que não vai precisar de quase nada, né? Quase nada. Multímetro, flexor, solda e solda. No começo, mas é no começo. Isso, Vamos no falar começo. mais pra o meio, então, da jornada? Pronto. Porque a gente sempre fica falando só, no início é assim, no início é assado. A gente sempre se prende muito a falar de início de jornada, pois vamos falar um pouquinho mais na frente, né? Do que vai ser necessário, o que tu recomenda aí de periférico para depois de um certo tempo. Pronto. Aí você vai começar a pegar as placas. Aí você vai precisar ter, de cara, além do compressor, o compressor inverter, 9.000 BTUs, inverter, qualquer marca, qualquer modelo. Compressor. O outro que é bem genérico, que vale para várias placas, é o motor da turbina do evaporador. O motor da turbina do evaporador, o BLAC, ele tem várias máquinas do mercado. Tá? E aí, outra coisa que você pode providenciar é esse motor. Que também não é tão caro assim. Não, não. É baratinho também. Aqui a gente compra de R$30. Nas sucatas, né? Compra usado. Quando você... Aí você vai ver as demandas que tem na sua cidade. Naturalmente, as demandas que aparecem, vão aparecer as barganhas. Como assim? Um cara... Pô, quando a gente se insere no meio, vez por outra aparece um cliente que não quer mais a máquina, quer só vender a máquina. Você compra uma máquina, você tem todos os periféricos daquela máquina. Entendeu? Aí aparece uma compra, uma barganha. Ou você vê o sensor. Aí uma coisa, quando o cara se torna climatrônico, o cara... Vou até falar aqui, mas não sei se eu falo, não sei se é leviano da minha parte falar, porque é uma coisa que você não pode substituir sensores por resistores na máquina. Mas na bancada, no ambiente controlado, é possível isso. Você Só a nível de teste. A nível de teste, entendeu? A nível de teste. Então, às vezes o cara precisa de um sensor, ele pode modelar o sensor ali pra testar a placa. Lembra que a gente tá querendo enganar a placa na bancada pra ela funcionar. Já a gente falou sobre isso. Tá. Como fazer isso. Beleza. E aí, o cara vai providenciando o que mais aparece pra ele. Então, eu pego muito a Samsung, então é interessante ter os sensores da Samsung. Eu pego muito LG, então é interessante ter os sensores da LG. Né? Eu pego muita Fujitsu, aí é interessante ter o motor BLDC da Fujitsu. E aí, de maneira mais intermediária, você vai construindo os periféricos que mais aparecem para você. Eu tive uma demanda recentemente de um motor da turbina, do evaporador, da Daikin. Ele é muito específico, ele é só da Daikin. Começou a aparecer várias Daikins aqui pra gente. E a gente foi e providenciou esse motor. Compramos o motor e tal, fui atrás de comprar. Por quê? Aumentou a demanda ali e eu senti a necessidade de ter. Porque é trabalhoso para tirar da máquina do cliente. Uhum. Então, as primeiras vezes eu tive que pedir o cliente para tirar. Cara, traz o motor para poder testar. Porque senão ela não parte. Aí depois do tempo, a gente foi atrás de conseguir um motor para teste, né? A gente hoje tem um motorzinho de teste. Mas essa Electrolux, como eu pego pouco ela, apareceu um pouquinho. Eu tenho um cliente que traz ela só. E aí ela aparece poucas vezes, e quando aparece, nesse caso nem sempre é motor, nesse caso era motor, e a máquina, eu pedi pro cara trazer o motor da máquina, para eu testar ela completamente aqui. Mas ele trouxe a placa, os sensores e o motor. Eu sei, é um padrão nosso aqui, placa e sensores. Por quê? Porque eu testo tudo. Às vezes o cara não sabe nem testar um sensor. Então, às vezes eu me preocupo em ter os sensores, às vezes eu só peço o cara trazer. Tem máquinas que tem muitos sensores, sabe, Era? E aí não vale a pena o cara dar muito trabalho. É mais perigoso eu pedir pro cara trazer os sensores todos da máquina do que eu só medir os sensores lá e substituir aqui pelos que eu tenho, né? Lá é o 10K, eu pego o meu 10K e boto aqui. Lá é um 50K, eu pego o meu 50K e boto aqui, entendeu? Porque lá, as posições dos sensores são muito importantes. E se o cara tira tudo da posição, não vai botar de volta, ele se perde. Botar, ele não bota certo.
E aí Pode não colocar. tende a não funcionar, entendeu? Beleza. Então, tudo bem. Então, o jogo é começar com nada. Aí, à medida que você vai fazendo dinheiro, a gente volta, né, para aquele mesma tecla de sempre. Depois que vai fazendo dinheiro, vai investindo nessas outras coisas, né? Para poder facilitar ali. Mas beleza, agora vamos voltar para o começo. Se o cara começou sem nada, né, sem nenhum periférico para teste, como é que ele vai testar a placa na bancada? Como é que ele vai saber como é que ele vai saber se a placa ficou boa para poder fazer a liberação daquela placa ali para o cliente dele? Então, se você não tem nada, foi a lógica que eu utilizei agora há pouco, né? Vários defeitos você consegue analisar, não tem nenhum periférico. Porque você vai tirar do cliente. Quando você não tem nada, você tira da máquina do cliente. Então, hoje em dia eu peço as 2 placas e os sensores. Ainda hoje. Eu tenho os sensores, eu tenho as placas. Mas depende do defeito, erro de comunicação. É padrão nosso, foi erro de comunicação trazer as 2 placas. Embora eu tenha uma placa evaporadora igual aqui para testar. Mas como é comunicação, pode ser no evaporador, pode ser no condensador. Então, é padrão nosso aqui pedir as 2 placas do cliente. Eu testo tudo. Eu testo análise completa. Entendeu? E aí, beleza. O padrão é esse. Tira do cliente. Lá eu não tenho nem o motor da condensadora que precisa, senão dá falha. Não, aí é mais trabalhoso, mas tira do cliente. Enquanto não tem, dá mais trabalho. E é isso. Até você ter. E ficar mais fácil para você e para o cliente. Então tem máquina hoje que a gente recebe, o cara traz só a placa do condensador. Só a placa do condensador. Depende do defeito, né? O cara diz, tô com a máquina aqui e tal, sei lá, uma Consul da Energia 17. Cara, traz só a placa do condensador. Acabou. Chega lá, tira os sensores, tira a placa, desconecta tudo dela e traz a placa. A gente já sabe o caminho desse defeito, por exemplo. Erro extract Electrolux barril. Cara, traz só a condensadora. Traz só a placa do condensador. Ou traz só as 2 placas do condensador e evaporador que a gente testa aqui no final. Então, com o tempo você vai ganhando conhecimento e pegando seus periféricos que você precisa, nas máquinas que mais aparecem para você, e aí você começa a ganhar essa inteligência e ser mais assertivo. No começo dá mais trabalho, porque você vai ter que tirar tudo se você não tiver. Certo? Eu tirava tudo quando eu não tinha. E quando eu não tinha nem o compressor para testar, que é um periférico que eu não vou tirar a máquina do cliente, eu tenho que ter um compressor em bancada, né? Com o tempo eu tenho que adquirir. Quando eu não tinha, eu trabalhava todos os erros que não era compressor. Mesmo sem ter compressor. Por quê? Porque eu eliminava o erro que estava dando, que não tinha a ver com o compressor. E quando dava erro de compressor, se eu corrigisse e depois desse erro de compressor, eu liberava para o cliente. E na maioria das vezes dava certo. Entendeu? Na maioria das vezes dava certo. Aí foi coisa rápida, coisa de semanas assim, eu já providenciei o compressor. Coisa rápida mesmo. É uma coisa que já nos primeiros... Como eu ganhei o compressor, né? Eu não posso dizer que eu comprei. Mas já comprei vários compressores para teste, né? E os primeiros reparos... Tem teste também, né? Que tu monta. Que tu ensina. Que é segredo que eu tô revelando, né? Segredo de curso. Mas existem algumas dicas de teste que vocês utilizam aqui no laboratório, que tu ensina para os teus alunos, que ajuda, né? Para testar alguns testes específicos, né? Alguma coisa que precisa existir. Lâmpadas, né? Tem alguns testes que dá para se fazer com lâmpadas. Perfeito. O que mais? Teste para fazer com lâmpada. Tem que saber fazer, né? Você só tem que ter uma lógica. Tipo assim, utilizar, vou pegar uma lâmpada, vou conectar em qualquer canto da placa e vou ligar aqui. Não, tem uma lógica por trás daquilo. Né? Tem que ter um conhecimento prévio. Que você está fazendo, então você tem que ter um conhecimento ali para você fazer esse teste. Mas também, porque o valor de uma lâmpada é um valor muito pequenininho também, né? Que você pode comprar ali facilmente e utilizar. O que mais? Tem mais alguma outra, assim? Então, tem. Geralmente a parte mais avançadinha. Tem um resistor que tu falou, né? Tem um dos resistores, eu posso enganar. O objetivo é o quê? É simular, né? Vamos dizer assim, enganar a placa ali na bancada para que ela funcione sem dar os códigos de erro que eu sei que tá bom. Por exemplo, eu pego uma placa que eu sei que o erro dela é erro de... erro de comunicação.
provavelmente os sensores dela tá bom. Então eu posso enganar ali os sensores para ela passar esse erro. O objetivo é passar o erro. Ah, deu erro de motor. Aí eu boto o motor para passar o erro do motor. Aí ela vai eliminando os erros até partir o compressor. Porque ela só parte o compressor quando tá tudo ok. Ela tem que enxergar que tá tudo ok. Aí tem várias dicas, assim, você pode enganar o sensor, você pode simular uma carga, você pode forçar uma tensão no local da placa, desde que você tenha um conhecimento para isso, né? Ah, eu tô com dúvida se essa tensão tá alta ou tá baixa. Vou forçar essa tensão aqui. Vou garantir que ela tá no valor correto. Aí eu garantir, por exemplo, DC link, que é um erro de tensão DC, erro de tensão contínua no capacitor. Às vezes ela tá caindo. Eu posso, através de 1 giga, garantir que a tensão vai estar ok. Vou garantir 310 volts no capacitor. Que eu garantindo isso. Sumiu o erro? Opa, então é isso. Então o que é que está deixando essa tensão cair? Aí eu vou para a interpretação do defeito. Então, existem vários caminhos. E aí, quanto mais você vai se aprofundando na manutenção, mais clareza você vai tendo desses caminhos. Mas, enfim, que vão facilitar na sua vida. Né? Vão facilitar na sua vida. O Levi estava montando uma gigazinha de teste uma vez de sensores de temperatura. Em que ele só selecionava 10K, 5K, 15K, 20K, 2K, 50K, 200K, entendeu? Ele só selecionava ali o valor que ele queria para simular o sensor. Acabou, eu deixei de lado e tinha tanto sensor aí pra gente testar que ele achou muito trabalhoso. Mas dá assim pra fazer vários... O objetivo da bancada é o quê? Fazer a máquina funcionar. Fazer a máquina funcionar, eu posso, na bancada, enganar a placa. Na bancada, simular os periféricos. Na bancada, fazer com que ela funcione e eu veja a parte eletrônica funcionando. Né? Beleza, e qual é a vantagem de começar assim? Eu gosto que começa barato, né? Você começa barato, você começa de uma maneira... Quando eu começo barato, eu diminuo os custos de início, eu tenho menos chance de tomar prejuízo. Eu tenho menos risco, né? É menos arriscado. Eu começo a fazer com o que tem do mercado, com o que o meu cliente manda pra mim, e eu começo a reparar e vou fazendo a minha primeira graninha. E aí eu, sei lá, fiz o primeiro reparo de 300, pego 100 com compressor. Opa, já melhorei. Aí eu faço já outro, agora eu já consigo reparar defeitos que tem a ver com o compressor. Porque eu tenho compressor agora, meu cliente continua trazendo evaporadora, condensadora, sensores e motores. Mas agora eu consigo ter o compressor para testar. Ah, mas parece muito a Samsung para mim. É bom comprar um motor da evaporadora Samsung e a placa da evaporadora Samsung. O cliente traz só o condensador quando for... Só a placa do condensador quando for algum defeito específico de condensadora. Ah, melhorei para o meu cliente, melhorei para mim. Então você vai melhorando aos poucos. E vai na demanda. Vai no que vai estar te puxando ali. Eu não tenho esse motor eletrônico que eu falei hoje, que eu peguei hoje de manhã, porque mal aparece para mim. Então eu só vou comprar ele quando aparecer. Compensa, né? Quando aparecer, eu vou, sei lá, vou num cara que vende peças e chega lá, tem esse motor lá e ele tá vendendo lá. Aí, beleza, esse aqui precisa para aquela máquina. Aí eu vou lá e compro. Mas eu ir atrás assim, não tive necessidade ainda, porque eu não tive tantas placas iguais a essa. Né? Então, na minha cidade, para mim, na minha empresa, chegou poucas placas dessas. Isso é interessante tu falar, porque às vezes tem gente que pede, né? Ah, mas eu sou da cidade tal, o que eu compro? Isso. E aí é difícil. É difícil não dá dizer. Pra dar uma resposta dessa, né? Porque... Compra o compressor, que é uma coisa universal. É. O compressor, 9000 BTUs, inverter, pronto, isso é universal. Independente da marca, modelo, né? Então tem coisas... Mas a maioria das coisas são muito específicas, de demanda mesmo. Climatônicos do Brasil, né? Basicamente, a grande maioria começou desse jeito. Sim, orienta a começar assim, né? Orienta a começar assim, Na realidade, eu não tô me lembrando de nenhum aqui que tenha começado já com um laboratório completo. Não, tu tem recordação de algum? A maioria começa com pouco. Às vezes o cara consegue ali já tem essas placas, ou já tem uma máquina aqui para desmontar todinha e fazer ela de teste. Às vezes já tem isso daí. Mas e já facilita, se o cara tiver. Mas não é obrigatório. Eu não gosto de ver ninguém se limitando porque não tem, entendeu? Eu comecei sem ter. Fazia sem ter esse negócio. A ideia é essa, né? A ideia é exatamente essa. Beleza. Só minha água aqui. Peraí. Vai lá.
Mas, de qualquer forma, vai ter que comprar depois, né? O Joãozinho. O Joãozinho já tá aqui, assim, não precisa não, mas depois vai ter que comprar, né? Né, depois vai ter que comprar. Mas nada melhor que comprar com um negócio que já tá te dando rentabilidade, né? Como eu falei, pega minha primeira placa, um erro de comunicação. Ou um erro de fonte. Olha aqui, ó, como é que repara uma placa sem ter nada. Um erro de fonte. Erro de fonte, tu vai botar 220 volts na placa do condensador, por exemplo. Até abordei isso na aula de quarta-feira, né? Falei sobre as fontes, sobre a parte linear, a parte lógica da coisa. Energiza a fonte, liguei na tomada, não ligou nada. Defeito de fonte. Meu multímetro, meu fio de solda, sugador e solda, e a placa, eu consigo desenrolar o defeito de fonte. Corrigi o defeito da fonte. Identifiquei o defeito, corrigi lá e tal. Botei na tomada, ela ligou. Pronto, liberada para o cliente. Por quê? Chegou para mim com defeito de fonte. Estou falando eu no começo. Só com meu multímetro, meu fio de solda, meu sugador e minha solda. Chegou com defeito de fonte. Botei na bancada. Botei 220. Não ligou. Corrigiu o defeito. Agora tá ligando. Libera pro cliente. Agora tá ligando, libera pro cliente. E aí, tem grande chance de funcionar. O que vai acontecer? Às vezes tem mais de um defeito na placa. E aí pode ser que volte com mais de um defeito. Mas eu tô limitado ali no meu início. Certo? Não tô para reparar todo tipo de placa. Eu tô para reparar esses defeitos. Eu não posso acreditar que eu não consigo reparar a placa com esse tipo de coisa. Entendeu? E aí eu vou lá e reparo. E aí eu reparo só com a placa do cliente. Só o cara tá só a placa. Precisa estar sensor, não precisa estar nada. Só a placa. Alguns defeitos só com a placa dá para se reparar. Entende? Então, quem não está no mercado ainda não sabe disso. Não enxerga isso. Acha que para reparar tudo, ou tem que estar pronto para reparar tudo. E tem sempre defeitos simples, defeitos fáceis e defeitos mais difíceis. E mais complicados. Vai ter sempre isso no mercado. E é um mesclado, né? Eu arrisco dizer que tem mais defeitos simples que defeitos mais difíceis. Estatisticamente, se for olhar aqui na Lautec, né, sei lá, talvez seja 70-30. Ou 80-20. De placas que dão defeito, a maioria é defeitos mais simples, mais rápidos, coisas mais fluidas. Entende? Então, o cara começa com pouco desse jeito. Beleza. Aí o Joãozinho diz assim... Melhor, desculpa. Tem que comprar, né? Tem que comprar com o dinheiro que vai fazendo. Então eu pego ali e faço meu reparo de fonte, ganho meus R$300 ali, R$200, R$300, pego R$100 e compro meu compressor. Opa! Beleza, tem um compressor. O cara vem agora e não traz só os sensores aí, traz a evaporadora. Aí eu faço aquele serviço, ganho mais 200, mais 300, mais 400, mais 500. Aí eu compro o motor da evaporadora. Aí eu vou comprando aos poucos e vou montando. Na demanda, na necessidade do mercado que eu tô atuando. Entende? Então é mais ou menos assim que você vai comprando as coisas. É interessante trazer me lembrei aqui de uma coisa aqui agora, que a gente lida com muitas pessoas, e aí como a gente tem o treinamento online, né? Também tem um curso online, formação climatrônico, a gente sempre tem muita gente ali naquele negócio de, eu entro ou não entro nessa turma, vale a pena, não vale a pena, o que eu preciso, será que dá certo? E muitas dúvidas começam a surgir na cabeça das pessoas. E aí tem gente que fala exatamente isso, eu não tenho dinheiro para investir. E aí a gente facilita tanto, né? A gente facilita tanto esse investimento, deixa ele tão baixo exatamente por causa disso, porque a gente sabe a gente entende que uma boa parte da população brasileira, a situação financeira não é tão boa assim. Uhum. Então, mas aí é onde está o X, né? Aí é onde está a chave o X da questão, né? O fator X. Tem certas coisas que para você começar, tem certos negócios que para você começar, você tem que ter um investimento, tem que fazer um investimento. Por exemplo, você vai abrir uma loja de roupas. Você vai abrir uma loja de roupas sem roupas lá para vender? Sem estoque de roupas para vender? Não dá. Não dá.
A não ser que alguém algum dia me prove que deva fazer isso. Mas até então, até onde eu conheço, né, desse tipo de negócio, não dá. Você tem que ter um estoque de peças ali para a pessoa entrar, ver, provar, né, escolher e poder comprar. Então, para isso, você tem que já fazer um investimento, e esse investimento ele não é um investimento pequeno, porque uma, duas, três peças de roupa para colocar numa loja, num espaço, não é o suficiente, né? Você olha assim, a pessoa, a cliente entra numa loja, tem lá 3 peças de roupa, diz assim, meu Deus, não tem nem a opção aqui. Então, aí é um tipo de investimento, é um tipo de negócio que precisa de um investimento financeiro bem maior. Já no caso da manutenção eletrônica, o investimento você começa ali, mas assim, ó, volto só para fechar o exemplo da loja. Você começa com uma quantidade X de estoque ali. Aí você vai vendendo e vai reinvestindo, vai melhorando o seu espaço, climatiza o seu espaço, né? Faz ali, deixa algum painel instagramável para suas clientes virem bater uma foto, divulgar nas redes sociais. Você vai investindo em fazer a mudança naquele ambiente, investindo em ter mais estoque de material, né? Então, mesmo assim, você começa com uma verba, vai reinvestindo para poder ir crescendo e melhorando o espaço. Já a manutenção eletrônica tem que ter um investimento inicial, mas esse investimento ele é muito pequeno, né? Por quê? Porque basicamente você vai precisar do conhecimento, aí sim, o conhecimento é essencial, tá? Então você vai precisar do conhecimento e daquele mínimo de ferramentas ali, aquele kit inicial, aquele kit básico, para você conseguir analisar, dar o diagnóstico, dar o diagnóstico na placa e reparar. E aí isso não significa, né, a gente fala de início, isso não significa que futuramente você não pode evoluir e comprar outras coisas para ir dando uma melhorada no seu espaço, né? Que esse seu espaço vai ser o que você vai chamar do seu laboratório. Então, tem gente que já começa comprando um monte de coisa, tá tudo bem, mas a grande maioria começa comprando o mínimo, que é o kit básico, né? O kit de ferramentas básicos. E tá tudo bem também. E dá super certo. E na realidade a grande maioria dos climatrônicos começou assim. Perfeito. Né? Então, o objetivo é simplificar mesmo. Não dizer que nunca vai precisar comprar nada mais lá na frente. Não, a gente está simplificando aqui a entrada, porque a gente já tem provas de que por A mais B dá certo você começar com essas ferramentas básicas. Né? Hoje hoje pra gente isso é inquestionável, porque inclusive a gente tem vários exemplos de pessoas, não foi só a Lawanda que começou assim, hoje a gente já tem vários estudos de casos, várias pessoas que já começaram assim também. Então, é isso, tá? Beleza. Aí o Joãozinho diz assim, mas essa forma aí de testar, ela nem é eficiente, porque não é na máquina. Ah, mas isso aí... Isso aí já foi refutado, assim, há muito tempo, né? Questão de testar na máquina, salvo alguns casos bem específicos que vai ser necessário testar na máquina. 98% dos testes numa bancada, você finaliza, você consegue ter clareza de que tá ok, entendeu? Aí tem 2% ali de equipamentos que vai precisar ir para uma carga, vai precisar ir no cliente, né? Porque não tem como montar giga na bancada. VRF, o Isaac tá lá no VRF, e ele tem que ir lá no cliente para testar a placa. Uhum. Tá? Então, mas... a maioria dos testes se faz na bancada e se dá um diagnóstico, se corrige o defeito e vê a máquina funcionando, né? E se dá um definitivo ali. A maioria dos Até porque se tu casos... tivesse que testar em uma máquina, quantas máquinas você teria que ter, né? Exatamente. Tem que ter um negócio absurdo. Beleza, aí o Joãozinho diz assim, eu acho melhor pedir pro cliente levar logo a máquina toda. Hoje, vamos lá, eu oriento a não trabalhar com a máquina. Mas tem... Até porque é incômodo pro cara ter que Mas tem tirar regiões que eu percebi no Brasil, tem regiões em que a galera é padrão isso daí. Então tem alunos que recebem máquina completa.
Porque lá os caras já tiram logo a máquina e já levam a máquina toda. Entendeu? E dá mais trabalho, o cara tem que testar todo o sistema, entendeu? Então, isso eu não oriento a trabalhar dessa maneira, né? Minha orientação é trabalhar do jeito que trabalha só a placa, traz só a placa. Mas vai ter casos que você precisa tirar a máquina toda. Quando eu recebo a máquina toda, eu inclusive cobro mais do que quando eu analiso só a placa. Porque me dá mais trabalho. Só o trabalho de tirar a placa da máquina e tal, dá mais trabalho. Então, se dá mais trabalho, demora mais, naturalmente fica o valor maior, tá? Mas a minha orientação é que trabalhe só com placa. É mais rápido, mais fluido, mais focado em eletrônica. Mas vai ter casos que você vai precisar desmontar a máquina, porque o cara trouxe a máquina toda para ti. É tirar o parafuso, né? Desmontar, tirar o parafuso e acessar a placa do evaporador e a placa do condensador. A parte boa disso daí dá mais trabalho, a parte boa é que você testa tudo na máquina do cliente. Beleza. E tu considera errado o cara começar já montando um laboratório completo? Não, errado não. Não acho errado não. Mas não aconselho, tipo, não é o mais... não é a minha orientação. Não é o mais recomendado. Não, eu não né? recomendo Não é começar com um laboratório completo, comprando logo um monte de estoque, várias peças, vários periféricos. Até porque você nem sabe o que você Nem vai tem precisar, noção, né? exatamente. Eu gosto do cara que começa, eu gosto de orientar o cara a começar a fazer. Vai sentir, vai fazer. Vai ter a felicidade de reparar uma placa, muito mais divertido. Aí com o tempo você vai comprando, vai montando sua bancada, você vai, né? E assim que eu vejo que os caras têm mais resultado. O cara, às vezes, o cara que quer montar o laboratório, ele é mais perfeccionista. E aí ele vai ficar... E aí ele fica só preocupado em melhorar, e não vai pra campo. Não vai pro dia a dia, não vai pra, né, fazer acontecer. E aí ele fica muito na parte de planejamento. Eu gosto do cara que vai fazer acontecer. Eu oriento o cara a ir fazer acontecer. E com a grana que ele for ganhando, ele vai fazendo. Vai melhorando o ferramental, vai comprando mais periféricos, vai montando um laboratório e vai fazendo acontecer. Foi assim que eu fiz e é assim que eu oriento a fazer. Você pode chegar num laboratório super ponta de linha, mas não precisa começar com ele não. Nada perde a graça, sabe? Até perde um pouco da graça. É legal você olhar pra trás e, caraca, eu olho pra mim, eu comecei na minha avó. Comecei na sala lá de casa. Aí fui ganhando dinheiro, fui melhorando, fui reinvestindo. E hoje estou em empresa com vários funcionários. Então, é divertido isso aí. Esse jogo é mais divertido. Se eu já tivesse uma grana para bancar essa empresa do jeito que tá aqui, talvez, né, eu tinha errado muito mais e erros muito mais caros. Né? Não que eu não tenha errado na jornada, mas é melhor errar barato. Beleza. Então, para finalizar, vamos deixar um passo a passo aqui. Você vai começar assim, depois o próximo passo é esse, o terceiro passo é esse, o quarto... Né? Vamos deixar aqui mais ou menos um passo a passo aqui, Bora lá. Orientação para quem está começando. Quem participou da semana 5K sem instalar já sabe o ferramental que precisa para iniciar. Então, multímetro, ferro de solda, sugador e solda. Certo? Depois, com essa ferramenta, você precisa ter escavacador. E o escavacador. Com esse ferramental, você precisa ter conhecimento. Então, você vai adquirir conhecimento para saber utilizar essas ferramentas. E você vai para campo. Se for para campo, você vai pegar defeitos. Você vai buscar reparar com esse conhecimento, com esse ferramental. Tá? E aí, vai chegar no ponto que você vai conseguir reparar algumas. Algumas você vai bater na trave. Porque vai precisar testar um compressor. Vai precisar, sei lá. Aí você já ganhou dinheiro com os reparos mais simples. Aí você já cria a mentalidade de investimento, de reinvestimento. Então, se eu ganhei 300, eu pego 100, compro meu compressor e pego 200 para mim. Ou gasto 200 e uso para mim e boto no meu bolso. Não pego os 300 e torro o dinheiro, não, que é teu, é 300 reais teu, tu fez só trocando um componente de 50 centavos. Não, reinveste. Aí eu compro meu compressor, aí eu vejo quais placas estão aparecendo mais para mim, na minha cidade, aqui na minha rua, no meu mercado. E aí eu vejo que tem mais Samsung e LG, aí eu vou em busca de comprar uns sensores da Samsung, sensores da LG, o motor da evaporadora da Samsung, o motor da evaporadora da LG, o motor BLDC ou o motor BLAC que precisa para rodar na bancada, certo? Algumas LGs precisam de um compressor específico, eu vou em busca desse compressor específico. Então depende da demanda. Se eu não trabalho muito com LG, eu não preciso desse compressor específico. E percebe a questão de comprar sobre a demanda? Porque a gente traz uma inteligência melhor. Então eu tenho aqui tudo otimizado.
Eu tenho minha bancada, eu tenho os periféricos das placas que eu mais utilizo. Chegou uma placa Samsung, rapidamente agora eu conecto aqui e vou lá e dou o diagnóstico rápido, já vou em cima. Então, e reinvestimento. E aí você vai galgando novos faturamentos. Vai chegar um ponto que você vai ter seu laboratório completo, que você não precisa mais estar nem reinvestindo nele, não. A realidade é essa. Você vai ter todos os testes já, e aí o reinvestimento até cai. No início você precisa reinvestir muito para fazer acontecer, né? Depois chegou num ponto que você tem tudo. E quando eu falo tudo, não é equipamentos de ponta altamente sofisticados, não. É o teu multímetro, teu faz de solda, teu escavador, teu solda, teu escavacador. Aí tu vai comprar uma fontezinha depois de instrumentação, uma fontezinha, e é isso. Instrumentação. E depois você vai para os periféricos, para poder fazer a placa rodar na bancada. E aí tem alunos, como eu disse, tem alunos que trazem a máquina do cliente. E se a tua cidade for a galera trouxer a máquina com mais facilidade, trabalha com a máquina do cara, né? Até cobra um pouco mais por causa disso. Então esse é o passo a passo, basicamente. Essa cronologia. Tudo no tempo certo. Não pula etapas, porque tu pode cometer falhas. Se tu cometer falhas em etapas gastando muito, quanto maior tu tá, a falha vai ser mais cara. Então, vai errando no começo, né? Pegando entendendo as tuas demandas inicialmente, vai fazer tuas compras sobre a demanda, até de componente mesmo, né? Mas especialmente em periféricos, você vai comprar sobre a demanda. As placas que mais aparecem. Apareceu muita placa dessa daqui. Ah, que eu vou comprar agora esse periférico. Tá faltando esse motor dessa máquina, que eu não tenho ainda. Tô me salvando aqui porque eu tenho a evaporadora desse meu cliente aqui. Então tem essa pegada também, muitas vezes. E se vai nessa linha, você consegue crescer. Eu trabalho assim até hoje. Eu não costumo me estruturar antes para ganhar dinheiro depois. Eu faço acontecer. A demanda aconteceu, aí eu estruturo. Faço o que tem. Aconteceu, aí eu me estruturo. Faço o que tem. Não deu nada, nem me mexi, só testei. Faço com o que tem. Sei lá, vou entrar no mercado novo. Equipamento de placa eletrônica de alguma área aí, sei lá, de micro-ondas, por exemplo. Aí eu começo a fazer com o que tem. Aí depois eu vou estar pegando, tá dando bom. Ah, esse interessante tem um Megatron, um Magnetron, tem um capacitor tal, específico daquela modelo. Aí eu começo a providenciar. Então, se você for nessa linha, você vai evitar muitos gastos desnecessários. A realidade é essa. Beleza, então só para finalizar, galera, encerramos, né, mais essa temporada de podcast climatrônico. Valeu. Um beijo para todos vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.